Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje, dando sequência à aula passada intitulada Os Lusíadas, de Luís de Camões, celebração ou epitáfio? Ainda não respondemos a nossa pergunta. Essa pergunta vai ser respondida consoante as próximas aulas, pelo fato de que vamos analisar a estrutura dos Lusíadas, vamos comentar rapidamente um pouco de cada canto e depois vamos nos deter em algumas partes, como os excursos, a dedicatória e o epílogo. Inicialmente, eu gostaria de vos comentar que é fundamental que nós entendamos os tempos dos Lusíadas. Como todo gênero integrável no modo narrativo, no caso a epopeia é um gênero narrativo, é fundamental nós entendermos uma das propriedades do modo narrativo, que é a sucessividade de ações. Portanto, na aula de hoje, concentrar-nos-emos na narração dos Lusíadas. Na maior parte, como vocês sabem, proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, a narração ocupa a maior parte da epopeia. E, portanto, é fundamental que nós entendamos como que é feito o tratamento do tempo. Nós podemos dizer que há dois tempos. O tempo da viagem e dos narradores secundários, que é o tempo do rei Dom Manuel I. E o tempo do narrador principal e do poeta, entendendo tanto o narrador principal como uma entidade extra-diegética, portanto fora da narrativa, que não participa da narrativa, apenas relata, e o poeta que comenta, que lança luz sobre esse narrador. O poeta que se apresenta principalmente nos excursos, que nós vamos analisar na próxima aula. Tanto o narrador principal como o poeta se situam num outro tempo, num tempo posterior à diegese, num tempo posterior à narração, que é o tempo do reinado de Dom Sebastião. Inicio então a fazer um rápido resumo dos vários cantos. A narração inicia-se em bonança. Então nós vemos que a partir da estrofe 18 do canto 1, aparece já no largo oceano navegavam, depois que os portugueses passaram o Cabo das Tormentas. Eles já estavam próximos para aportar na ilha de Moçambique. Ao mesmo tempo, há um plano do maravilhoso pagão, das entidades mitológicas, isso é fundamental como uma característica da epopeia clássica. No Conselho dos Deuses, reúnem-se os deuses para decidirem o destino dos portugueses. Vênus atua como uma adjuvante, está do lado dos portugueses, enquanto Baco tem inveja dos portugueses e teme que os portugueses se transformem em deuses, e eles, deuses, se transformem em humanos. Então, Baco será o grande oponente dos portugueses ao longo de toda a epopeia. Ao todo são 7 ciladas tramadas por Baco, que se disfarça para poder manipular os povos locais contra os portugueses. Então, nós temos já no canto 1, Baco desce à terra e manipula os moçambicanos contra os portugueses e há uma luta travada. No canto 2, depois de novas armadilhas de Baco, Vênus intercede a favor dos portugueses junto a Júpiter. E Júpiter faz com que os portugueses, principalmente o Vasco da Gama, em sonho, descubra um local onde eles possam se reabastecer a tropa. E chegam a Melinde.
quando chegam a Melinde, depois de todos os combates em Moçambique e Mombaça, tramados por Baco, quando chegam a Melinde, o rei de Melinde pergunta: quem sois vós? Explicai-nos sobre a vossa história, sobre a vossa geografia. Então, Vasco da Gama, a partir do canto 3, explica sobre a terra e sobre a guerra. Ou seja, explica sobre a geografia da Europa, coloca Portugal no cume da cabeça da Europa, e explica também sobre as várias guerras travadas para unificação do território português. No canto 3, então reparem, no canto 3 é Vasco da Gama que conta ao rei de Melinde sobre a história de Portugal. Então, o narrador principal que conta no canto 1 e no canto 2 passa a palavra a um dos narradores secundários, que é o Vasco da Gama, que é esse narrador secundário, que é personagem da narração. No momento que ele passa a contar a história para o rei de Melinde, ele se transforma em narrador. Então ele é um narrador secundário. Por que secundário? Porque ele foi projetado no enunciado, ele foi projetado nessa relação enunciação-enunciado, foi projetado pelo narrador principal. Então, na enunciação do narrador principal, o narrador principal projeta os enunciados ditos pelo Vasco da Gama. Portanto, nós temos aqui uma narrativa encaixada. Nos cantos 3 e 4, é o Vasco da Gama, como narrador principal, que conta para o rei de Melinde a história da primeira e da segunda dinastia. No canto 3, ele conta a história da primeira dinastia, que vai de Dom Afonso Henriques até Dom Fernando, passando pelo célebre episódio de Inês de Castro, que nós vamos ver na próxima aula. No canto 4, Vasco da Gama conta para o rei de Melinde a história da segunda dinastia, de Dom João I, até o período da enunciação de Vasco da Gama, ou seja, até o período de Dom Manuel I, quando Dom Manuel I tem um sonho profético com o rio Indo e com o rio Ganges, e que resolve determinar que as tropas portuguesas façam esse caminho em busca das especiarias, a buscar novos climas, novos ares. No canto 5, Vasco da Gama continua a narrar ao rei de Melinde alguns percursos que tiveram no mar, todas as procelas que tiveram, como o célebre episódio do gigante Adamastor, que é uma alegoria que representa tudo o que era desconhecido até então, representado pelo Cabo das Tormentas, no sul de África, no encontro dos oceanos Atlântico e Índico. E ao passarem por esse Cabo das Tormentas, é como se eles conseguissem passar por algo que ninguém tinha passado até então. E, portanto, outras dificuldades acabam por ocorrer, como o caso da inflamação nas gengivas. Há uma descrição precisa disso, que é o escorbuto. E, naturalmente, não é contado ao rei de Melinde o que eles passaram em Moçambique e Mombaça. Por quê? Por dois motivos. Vasco da Gama esclarece na sua narração ao rei de Melinde que o rei de Melinde já seria conhecedor disso que tinha acontecido. Mas aí entra a própria questão autoral. O próprio Camões não iria repetir esses mesmos fatos. Então não iria colocar ao mesmo tempo na boca do narrador 1 e do narrador 2 a mesma coisa contada duas vezes. Chegam, então, logo depois, quando eles partem de Melinde, reassume o comando da narrativa o narrador 1, até que
há uma nova tramóia de Baco. Essa nova tramóia, Baco desce, a única vez que ele desce não disfarçado, que ele desce para falar com um igual, assim, com outro deus, com Netuno, deus dos mares, convencendo Netuno de que era fundamental não permitir que os portugueses chegassem até a Índia, com receio de que os portugueses se transformassem em deuses e eles deuses humanos. Então Netuno convoca os ventos para que os ventos derrubem as embarcações. Só que Vênus intercede e faz com que as embarcações sejam preservadas. Intercede como? Fazendo com que as ninfas seduzam os ventos, acalmem o furor dos ventos. E Vasco da Gama agradece a divina providência. O que nós vemos que nessa epopeia convivem juntos o maravilhoso cristão e o maravilhoso pagão, que depois nós vamos entender melhor o porquê. Não nos esqueçamos que o Renascimento não é uma cópia dos modelos greco-romanos, mas sim uma releitura desses modelos grecos-romanos, uma releitura feita no seu contexto. Não nos esqueçamos que o Renascimento vem depois da Idade Média. Então nós temos vários elementos cristãos e que na estética renascentista, que convive com esses valores hedonistas do culto ao próprio corpo, convive, portanto, o maravilhoso pagão com um maravilhoso cristão na epopeia. Por isso que no canto 6, por mais que seja Vênus que atenue, que resolva esse problema, não nos esqueçamos que os portugueses tinham que lutar não só nessa epopeia, não só com outros povos, mas também com um deus furioso, que é o Baco. Então, nada melhor do que uma deusa como a Vênus para resolver esse problema. E, portanto, nós temos a Vênus a agir para acalmar os ventos que tinham sido causados por Netuno. E, portanto, vemos que há esse convívio do maravilhoso pagão com o maravilhoso cristão, porque o Vasco da Gama agradece a divina providência. No canto 7, eles chegam a Calicut. E ao chegarem a Calicut, conhecem o Monsaide, que era convertido ao cristianismo e que acaba por estabelecer as relações com o governador de Calicut. O governador de Calicut, o Catual, chega à expedição a uma das caravelas e pede uma explicação sobre as bandeiras, com várias imagens de personagens famosas da história de Portugal. E aí, o Paulo da Gama, que é um outro narrador secundário, relata os feitos heróicos dessas personagens. Então, há uma outra analepse, porque é uma volta no tempo anterior a essa enunciação, tempo anterior a esse reinado de Dom Manuel, para contar os feitos heróicos dos portugueses. Conta numa parte do canto 8. Pois volta o narrador principal e novas armadilhas de Baco para fazer com que os arautos tenham sonhos proféticos contra os portugueses. Então, há várias armadilhas, propõe-se que os portugueses aproximem mais as embarcações, só que o Vasco da Gama decide não aproximar mais, porque estava para chegar uma nau vinda de Meca, um reforço vindo de Meca para destruir os portugueses que foram vistos praticamente como piratas nas armadilhas de Baco. Então, se no canto 8 nós temos já essas armadilhas, e no final estabelece-se o comércio das especiarias, que era o objetivo principal. O Vasco da Gama consegue escapar dessa nau que iria vir de Meca para os destruir, e eles conseguem cumprir sua missão.
Perfeito. No canto 9 já estão a regressar à pátria. Eles conseguem cumprir várias missões. Como navegadores, chegaram a partes desconhecidas, mais do que prometia a força humana. Como cidadãos, cumpriram a ordem do rei. E, como cristãos, terão acesso a conhecimentos ocultos, conhecimentos que só os iniciados vão ter, que é o que vai ocorrer nesse espaço utópico que é a Ilha dos Amores. Essa Ilha dos Amores, ela aparece essa figura de um paraíso edênico, quase um Éden, com elementos de uma natureza exuberante, quase como a natureza brasileira. Não nos esqueçamos que o Camões está escrevendo os Lusíadas entre 1555 e 1500, e publica em 1572. O Brasil tinha sido recém-descoberto, 1500. Então era essa imagem que prevalecia no inconsciente coletivo da população portuguesa do que poderia ser o Brasil. Mas essa ilha é uma ilha que não se situa em lugar nenhum. É um espaço utópico. E nesse espaço utópico, Vênus pede ajuda a Cupido com a sua seta, faz com que as ninfas se apaixonem pelos navegadores e ocorre quase uma grande perseguição amorosa na ilha. É até interessante, como eu já vos comentei, quando eu comentei sobre os paratextos nos Lusíadas, e que o Frei Bartolomeu acabou por não achar nenhuma coisa escandalosa e contra a moral e os bons costumes. É até estranho que a Ilha dos Amores tenha passado, porque a Inquisição ela podia cortar trechos inteiros. E aqui passou. Claro que o Camões certamente deve ter bem argumentado a importância da Ilha dos Amores para reforçar o prêmio aos portugueses e todo esse imaginário relacionado aos prazeres hedonistas. Tanto que os portugueses são recebidos com louros, com manjares, e tem, obviamente, relação sexual com as várias ninfas. No canto 10, uma das ninfas conta em prolepse os feitos heróicos dos portugueses, o que vai acontecer. E a Tétis mostra-lhes a máquina do mundo, essa máquina do mundo que é o conhecimento acessível apenas aos iniciados. Aí vocês podem perguntar, como que o Camões sabia os feitos futuros? Eu já vos respondi numa das aulas. O Camões está escrevendo entre 1555 e 1572. Até esse período, obviamente, ele sabe o que vai acontecer. Então, na voz tanto da ninfa como da Tétis, que são outros narradores, nós temos em prolepse, ou seja, aquilo que vem depois, os feitos heróicos dos portugueses. Terminam com os portugueses chegando a Portugal, sendo esperados pelo rei Dom Manuel e a prestar as homenagens com as especiarias que tinham sido trazidas da Índia. Então a narração termina na estrofe 144, porque na 145 inicia-se o epílogo. Nessa parte da aula, falar-vos-ei acerca das várias representações pictóricas acerca de episódios dos Lusíadas. Selecionei o artista plástico Columbano Bordalo Pinheiro. O Columbano Bordalo Pinheiro, que fez várias pinturas históricas, acaba por representar vários episódios dos Lusíadas. É interessante que os episódios dos Lusíadas foram representados principalmente os episódios mais famosos, como Velho do Restelo, Inês de Castro, Gigante Adamastor, foram representados por vários artistas plásticos, tanto portugueses como também de outras nacionalidades. É interessante ver o seguinte, que na primeira tela que eu vos trago, intitulada Camões e as Tágides, nós vemos
nós podemos traçar uma linha longitudinal que dividiria a tela em duas partes. Uma parte com tons mais escuros e outra parte com tons mais claros e até esfumados. Nós vemos nessa tela um encontro fantástico, claro, porque essas ninfas são entidades mitológicas, então um encontro fantástico do Camões com as ninfas. Não nos esqueçamos que há, pelo menos ao longo de toda a epopeia camoniana, 4 invocações, tanto a Calíope, que é a musa da epopeia, como as ninfas do Tejo, as Tágides, como as ninfas do Mondego. Então, aqui nós temos as Tágides, as ninfas do rio Tejo, rio que desemboca em Lisboa. E nós temos, bem no fundo, no canto direito, a Torre de Belém, que é um monumento militar renascentista. E Camões sentado num rochedo preto, vestido de preto. Camões com a barba preta, com um gibão na mão, com um gibão e com o olhar para as Tágides. Nós vemos o contraste do Camões representado em tons mais pretos e as Tágides em tons mais claros, com esses corpos alvos e nus. Nós temos 3 Tágides, uma que está a ouvir e está de frente para o espectador, a outra que está a olhar, a que está de costas para o espectador. Então essa ninfa, ela escuta algo, aqui coloca a mão assim, ela escuta algo que pode ser um vento e que pode ser uma revelação. Esse escutar algo é importante para nós entendermos que essas ninfas vão ser a inspiração para a própria invocação que vai ser feita nos Lusíadas. Nós temos no lado esquerdo, quase esfumado, uma neblina, e nós percebemos que nessa composição, essa composição totalmente equilibrada, porque esse corte longitudinal, nós temos esse contraste claro e escuro, e com esses tons esfumados, nesse encontro fantástico do Camões com essas ninfas. Na segunda tela, intitulada Drama de Inês de Castro, nós vemos o célebre episódio de Inês de Castro, na famosa cena da súplica de Inês de Castro ao rei Dom Afonso IV para que lhe poupasse a vida. Nós temos quais são as figuras mais importantes que estão praticamente em primeiro plano. A Inês de Castro e o Dom Afonso IV. Dom Afonso IV é essa figura que no canto direito, mais próximo do centro, está de costas para o espectador, todo vestido de negro. Inês de Castro que olha ao mesmo tempo para ele, está ajoelhada, e também olha para cima, para o céu cristalino a levantando, como nós vamos ver nesse episódio. Há um dos carrascos a segurar-lhe o braço, e também é uma representação que aparece nos Lusíadas, porque estavam dos duros ministros rigorosos a segurar-lhe o braço, aparece esse trecho. Aparecem 2 figuras, 2 nobres, que podem ser os que instigaram Dom Afonso IV a condenar Inês por alta traição, a criança pendurada ao pescoço, e nós vemos as várias colunas, a representação das colunas que sustentam os arcos góticos do Mosteiro de Santa Clara Velha, em Coimbra. E essas colunas, nós podemos perceber que todo esse espaço, Inês sendo apresentada para o rei e Inês no momento de súplica, os olhos de Inês a olhar ao mesmo tempo para o rei e olharem para o alto. A última tela que eu vos trago intitula-se O Velho do Restelo, em que nós encontramos também, se fizermos um corte longitudinal, os que vão e os que ficam. De um lado, os que vão, que já estão num plano mais distante, com as caravelas, e de outro, os que ficam. E no plano dos que ficam, nós temos, em primeiro plano de vermelho, uma
das mulheres, que vai ficar quase certeza viúva, figuras como do clero, do povo de maneira geral. Vale lembrar que um velho de aspecto venerando que ficava nas praias entre a gente, entre o povo, porque o povo é o que mais vai sofrer com essas expansões marítimas. O povo não compreende o significado das expansões marítimas. Nós vemos uma figura feminina de joelho, a clamar, a tentar demover o marido de ir. Essa figura pode ser tanto uma mãe como uma esposa, porque eram as mães e as esposas que mais sofriam. E nós vemos em primeiro plano, também todo de preto, com uma bengala na mão esquerda, o velho de aspecto venerando. E ele levanta à direita em direção à embarcação. E nós vemos, portanto, essa imprecação do velho a essa glória de Mandaravan cobiça, que nós vamos analisar na aula sobre o velho do Restelo. E, portanto, ao entendermos a estrutura dos cantos, nós podemos pensar, os cantos, eles cantam os feitos heróicos. Só que no final do canto 5, do canto 6, do canto 7, se eu não me engano, início do canto 7 também, no final do canto 8, e no próprio epílogo, nós temos uma voz que lamenta. Essa voz que muitos conjecturam, Saramago, no que farei com este livro, conjectura que o Camões poderia ter escrito isso já estando em Portugal, depois que ele voltou, numa viagem que ele também fez para a Índia. Então, não nos esqueçamos que o Camões, ele é um homem de livros e um homem de experiência. Tanto que numa passagem dos Lusíadas, ele se dirige ao rei Dom Sebastião e diz: para servir-vos, braços as armas feito, para cantar-vos, mente as musas dada. Então nós podemos ver que, ao mesmo tempo, muitas coisas ele observou. Ele observou da Índia a pátria de uma maneira um tanto... A pátria já estava a entrar, dar sinais de decadência, mas ele percebia mais a heroicidade desses reis, desses barões assinalados, que partiram por mares nunca antes navegados, e pelos reis que foram devastando as terras de África e Ásia. Mas quando ele volta a Portugal, ele percebe essa pátria decadente. Nós vamos discutir isso com mais profundidade depois. Mas é importante nós já nos questionarmos: é só celebração os Lusíadas dos feitos heróicos? Como segue tal e qual modelo da epopeia clássica, da epopeia de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, como a epopeia de Virgílio, Eneida? Ou Camões faz uma série de inovações, o que prova que o Renascimento não é uma cópia da cultura clássica greco-romana, mas é uma releitura à luz do seu presente, passando por toda uma Idade Média cristã. Então há uma combinatória desse maravilhoso cristão do maravilhoso pagão dos Lusíadas, e ao mesmo tempo existe, se há uma voz que canta os feitos heróicos, essa mesma voz tem um tom já melancólico que mostra essa pátria decadente no gosto da cobiça, de uma austera, apagada e vil tristeza. E aí entra o questionamento do romance sem nome do Hélder Macedo. Lusíadas, celebração ou epitáfio? O narrador comenta que a história ensina que as restaurações todas são fantasmáticas. Aqui nós temos o conceito psicanalítico do fantasma. Ou seja, é impossível colocar o passado no presente. E aí ele dá como exemplo que o Portugal, que foi restaurado em 1640, ou seja, o Portugal que teve de volta a sua independência, porque de 1580 a 1640, Portugal esteve sob o domínio castelhano. Então, que não foi possível restaurar, por quê?
Porque o país que herdou o nome do outro que tinha havido sobreviveu vendendo as pratas que sua gente encontrou nos esconsos da casa. Depois ficou sem nada mais para vender além da sua gente. É importante nós termos isso como gancho para a próxima aula, para nós entendermos essa voz lá do Camões e depois as várias vozes de vários autores que fazem essa reflexão desse magotipo de Portugal como apagada e vil tristeza. Entendendo que, nesse trecho, não me lembro quem disse que os Lusíadas não são uma celebração, mas um epitáfio. Ao mesmo tempo se celebram os feitos heróicos, os portugueses por mares nunca dantes navegados, ao mesmo tempo se problematiza essa pátria naufragada no gosto da cobiça de uma austera, apagada e vil tristeza. Deixo-vos com a bibliografia utilizada e continuamos na próxima aula.